Então é o seguinte, na última aula, lembra que a gente começou a falar sobre banco de dados, né? Aí, só para recapitulando, lembra, eu falei para vocês instalarem o Champ, que era um programa que tem a capacidade de gerenciar tanto o Apache quanto o MySQL, que é nosso servidor de gerenciamento de banco de dados. E aí ele tem o PHP rodando no Apache aqui para a gente poder executar. Então, além disso, depois a gente começou, e aí eu comentei com vocês que nós temos dois tipos, basicamente, de dados. Nós temos aqui o Data Definition Language, dentro da linguagem SQL, nós temos a DDL, que é o Data Definition Language, e o DML, que é o Data Manipulation Language. Na DDL, a gente tem justamente a definição, ou seja, a estrutura que os dados vão ser armazenados, ou os metadados, e no caso metadados, e aqui embaixo na Data Manipulation Language é a inserção, a manipulação desses dados dentro das nossas tabelas que a gente cria. A gente comentou lá que a primeira coisa que a gente tem de fazer sempre é a utilização do banco de dados. A primeira coisa que a gente faz é criar o banco de dados, então a gente usa o create para poder fazer essa criação. A gente tem de utilizar o use para poder determinar qual que é o banco que vai sofrer as alterações que a gente vai fazer. E o create table foi o comando que a gente utilizou para criar a tabela, no caso a tabela de professor. Lembrando apenas aqui alguns tópicos. Primeiro, a gente coloca o nome do nosso atributo, que vai ser a nossa coluna da tabela. Depois, o tipo de dados que vai ser armazenado. Vocês podem ver que a gente colocou aqui alguns como inteiro, outros como varchar, que é de texto. Depois, a gente coloca alguns atributos se a gente quiser. Observa que esse D aqui a gente veio e marcou que ele é a nossa chave primária, lembra? Que ele é o identificador único da nossa tabela, o valor que não vai poder se repetir. Além disso, eu vim aqui e coloquei ela também como autoincremento. Autoincremento representa que toda vez que ela for inserir o próximo registro, eu não preciso informar, porque ela vai pegar sempre o código do registro anterior e soma mais um. Então, por exemplo, eu inseri um professor, o código desse primeiro professor vai ser sempre 1. Na hora que eu for inserir o próximo professor, o código dele, o ID nesse caso, vai se tornar 2, e o próximo 3 e assim por diante. Então, quando a gente marca autoincremento, eu não preciso passar o ID para fazer a inserção. E depois eu vim aqui e marquei como not nulo, quer dizer que esse campo não aceita nulo. Quer dizer, em banco de dados a gente pode ter colunas que vão ter valor nulo, no caso. São colunas, por exemplo, vocês podem imaginar lá, vocês estão cadastrando um endereço e aí tem um campo de complemento. Nem todas as casas têm complemento, então ela pode aceitar nulo. Nome também foi um varchar de 200, que não aceita nulos. E e-mail foi um varchar de 100, que nesse caso, além de ele não aceitar nulo, a gente também colocou a propriedade unique nele. Essa propriedade unique me garante, a nível de banco de dados, que dentro dessa coluna nunca vão ter valores repetidos. Então, por exemplo, se eu tentar inserir mais de uma vez um registro com o mesmo e-mail, nesse caso ela está bloqueada devido à estruturação que eu criei. Então, na hora que eu criei a estrutura, eu vim aqui e falei que eu não posso aceitar único, então eles não vão aceitar. Agora, já na Data Manipulation Date Language, a gente comentou sobre que a gente tem 4 operações básicas, que são as operações do CRUD, né, que a gente chama, que é o Create, Read, Update e Delete. Create, que é para criar novos dados, Read é fazer a leitura do que já existe, Update, atualizar dados que já existem, e o Delete, que seria para excluir dados. E aí a gente comentou lá na última aula, a gente fez um create, no caso, né? A gente fez um comando de insert, que aí o insert, a gente sempre coloca insert, into, qual tabela que eu quero inserir, e aí eu venho aqui e coloco entre parênteses os atributos que eu vou inserir na ordem que eu vou estar determinando. Então, vocês podem ver que na hora que eu vim aqui e inserir um professor, eu não precisei informar o ID, eu só informei o nome e o e-mail. Por quê? Porque o ID, ele é automaticamente autoincremento. Olha, se você tinha levantado a mão, tem alguma dúvida? Ah, beleza, tranquilo então. Ok. Então aqui, observa que na hora que foi inserir o professor, a gente passou aqui apenas o nome e o e-mail. Então esse ID, que é lá o autoincremento, a gente não precisa colocar aqui dentro para fazer a inserção. E aí aqui na frente eu coloco, depois que eu defini quais os atributos que eu vou inserir, eu coloco values, e aí eu posso colocar os values aqui, no caso também entre parênteses. E quando a gente está inserindo um varchar, né, no caso um texto dentro do SQL, o
separador para baixar, no caso o símbolo que a gente vai utilizar vai ser sempre aspas simples, não aspas duplas igual vocês utilizam em linguagem de programação. Depois nós fizemos aqui o read, que seria traduzido pelo comando do select. O select, igual a gente comentou também, existem duas formas de se fazer. A primeira é fazer um select passando quais os atributos a gente quer selecionar. Isso aqui é útil para você filtrar, né? Se você quer mostrar só alguns valores na sua consulta, na sua tabela que você vai criar lá na sua aplicação, você pode vir aqui e pode informar quais são os atributos que você está selecionando. Ou você pode também fazer o select asterisco, que o select asterisco traz todos os atributos que foram criados para aquela tabela. Então, se eu vim aqui e coloquei que ela tem ID, nome e e-mail, quando eu vier aqui fazer um select asterisco, ela vai retornar os três valores, ID, nome e e-mail. Então, só executando aqui, só para vocês verem lá, ID, nome e e-mail. Ok? Então, isso aqui é só uma pequena revisão para a gente lembrar o que foi visto na última aula. Agora, vamos passar aqui para essas duas últimas partes aqui, que é o update e o delete. Então, vamos lá. Eu vou começar um novo arquivo aqui de scripts aqui. Deixa eu só já salvar ele aqui para poder pegar a formatação. Beleza. Então, vamos lá. Vamos passar agora para o comando de update. O comando de update, ele serve para eu poder pegar um registro que já existe. Nesse caso aqui, tá vendo esse registro aqui do Jean, ele é um registro que já existe dentro do banco. E eu vou alterar alguma informação que está dentro desse registro. Então, por exemplo, imagina lá aqui no sistema de vocês, isso aqui seria como se fosse lá, eu tenho cadastrado esses professores, por exemplo, e aí eu clico lá para editar esse professor. Vamos supor que esqueceu um acento, colocou um e-mail errado, qualquer coisa desse tipo. Então aqui a gente tem como fazer a atualização desses dados utilizando o update. Como que funciona o comando update? Ele funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente vem aqui e coloca update. Depois eu coloco o nome da tabela que eu estou atualizando. Update professor. Depois eu vou colocar o comando set. E aí eu vou colocar atributo por atributo quais são as modificações que a gente quer fazer. Então, por exemplo, imagina aqui que o meu e-mail, vamos supor que estivesse errado. Vamos supor que ao invés de .edu.br fosse .com.br. Eu vou vir aqui e quero fazer a correção no e-mail. Então, vou vir aqui e vou pôr e-mail igual jeansouza@iftm.com.br. Só mostrando um exemplo aqui de como que vocês fariam. Ah, eu quero alterar o nome também. Eu tenho de vir aqui e colocar um vírgula nome e colocar lá Jean Souza, por exemplo, Jean de Souza, que é meu nome. Então, para cada atributo que vocês forem fazer a modificação dentro do update, vocês têm de colocar o nome do atributo, um igual e qual o valor que aquele atributo vai ter. Então, observa, nome do atributo igual, o valor que vai ter, vírgula, próximo atributo se tiver, igual o valor que vai ter, vírgula, e aí isso para todos os atributos que vocês quisessem fazer a alteração. Só porque quando eu rodar esse comando aqui, vocês estão vendo que esse comando ele vai atualizar e-mail e nome para todos os registros que eu tenho. Então, quando eu estou fazendo uma atualização ou quando eu estou fazendo uma remoção, a gente precisa de identificar qual que é o registro que a gente está fazendo essa alteração. E é para isso que a gente geralmente usa a chave primária. Então, eu vou vir aqui e vou falar o R, o ID igual a 1. Dessa forma, eu estou vindo aqui e estou falando. Eu vou atualizar a tabela professor. O e-mail, novo e-mail vai ser esse. O novo nome vai ser esse. Em quais registros? No registro onde o ID é igual a 1. Então, dessa forma, a gente vai atualizar apenas neste registro. Executando aqui só para a gente ver. Então, observa lá. Update professor, 7,5, já tal, e o nome. Vou dar um go. Executei. Agora eu vou executar o SQL aqui para selecionar tudo de novo. Vamos ver agora. Select asterisco from professor e executa. Observa, agora o nome já está modificado e o e-mail aqui também se modificou. Ok?
Outra coisa que a gente pode, que daria problema aqui, ó, só para mostrar para vocês. Vocês podem ver que no nosso banco hoje, a gente tem apenas um registro, só tem apenas com a chave 1. Se eu viesse aqui e fizesse um comando, mas ao invés de pôr a chave 1, eu colocasse a chave 2, vocês iam ver que não modificou nada na tabela de professor. Por quê? Porque não existe nenhum registro que tenha aquela chave primária igual a 2. Então, na hora que for fazer essas edições aqui, alterações, lembra sempre de colocar o registro aqui de forma com aquela que vocês estão alterando. Então, essa chave aqui é importante bater, porque se ela for um valor que não tenha inserido nenhum valor na tela, ela não vai funcionar. Ok? Vamos pegar aqui agora e eu vou inserir um outro professor, só para a gente ver. Então, eu vou vir aqui, ó, insert into professor, nome, e-mail. Aí eu vou pôr o values aqui. Eu vou pôr o Elson, que é o coordenador de vocês. Eu acho que é computação, uab@iftm.edu.br. Se eu não me engano, esse é o e-mail dele. E aí eu posso vir aqui e pôr outro professor. Qual outro professor vocês têm aí nesse semestre? Acho que o César, né? Tá dando aula para vocês também esse semestre. Vamos pôr o César aqui. Eu não sei qual que é o e-mail do César. Eu vou pôr cesar@iftm.edu.br. Observa que eu posso vir aqui e posso inserir mais de um registro também por vez, desde que eu coloque separado pelos parênteses aqui bonitinho e colocando uma vírgula entre cada um dos meus registros. Se eu vier aqui executar esse comando agora, vou vir aqui, vou dentro da aula SQL, inserir os dois professores, go, beleza. Se eu vier aqui na tabela de professores aqui agora, vocês vão ver que ele está aqui, ó. Viram que ele passou automaticamente para o 3 e para o 4 e pulou o 2? Isso aqui é porque o que aconteceu? Se vocês lembrarem, na última aula, a gente tentou fazer essa inserção aqui 2 vezes do meu nome. E aí lembra que na segunda vez ele travou pelo unique, ele deu um erro na restrição da chave de unique. E aí o que acontece? Quando a gente tenta fazer o insert, o MySQL ele incrementa automaticamente, mesmo que o insert não tenha sido executado com sucesso. Então, nesse caso, ele incrementou e pulou o 2. Mas, se a gente quisesse, teria como fazer a correção aqui, mas isso aqui não faz muita diferença, porque a quantidade de elementos que você consegue colocar aqui numa variável inteira é enorme. Se eu não me engano, aqui são 11 dígitos que você consegue colocar aqui dentro. Então, muito difícil falar que um dos registros aqui vai fazer falta no espaço lá no final. Então, é por isso que ele também não se preocupa muito com isso, que geralmente não exige uma quantidade de registro suficiente para estourar esse valor aqui. Ok? Agora, vamos supor que aqui agora eu quero fazer a atualização para o meu nome certo, aqui para o meu e-mail certo, que é esse aqui, o e-mail está errado. Então eu quero só vir aqui, edu.br, o id igual a 1. Se eu vier aqui e executar esse SQL, executa, tudo ok. Se eu vier aqui na tabela de professor, o e-mail foi atualizado. Agora um último teste, se eu vier aqui, ó, e executar o SQL, novamente, só porque eu vou tirar a condição do L, vou deixar ela sem, vou estar fazendo só, update professor 7,5 igual a Jean Souza. Se eu vier aqui executar dessa forma, vocês podem ver que até o próprio PHPMyAdmin, geralmente os servidores vão dar um alerta. Você realmente quer executar esse comando? Porque esse comando vai alterar em todas as colunas. Se eu vier e dar um OK, no caso, aqui no e-mail ele não deixou, né? Lembra? Por causa da regra da chave de unique. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o nome. E eu vou trocar lá para Jean Souza. O e-mail não deixou por causa da chave de unique, mas aqui o nome vai dar certo. Se eu executar lá o nome, ele deu certo, executou. E se eu vier aqui nos professores, você pode ver que todo mundo agora está com o meu nome. Então, se vocês executarem o comando update sem o L, o que vai acontecer? Você vai atualizar em todo o seu registro no banco. E isso é um grande problema. Lembre-se sempre de toda vez que for fazer o update, fazer o L aqui para restringir e garantir que não execute de forma repetida. Ok? Quanto ao comando update, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida?
Tranquilo? Beleza. Então vamos agora para o próximo, nosso último comando que a gente vai utilizar aqui para DML, que é o delete. Então, imagina comigo. Desculpa? Não entendi, Newton, desculpa. Ah, tá. Pode. A gente tem que tomar cuidado da mesma forma que o update, a gente tem que tomar cuidado com o delete. Então aqui, ó, como que funciona para excluir? A gente vai utilizar o delete. O comando de delete é feito assim, delete from a tabela que vocês querem excluir. Só esse comando já funciona, só porque, obviamente, se eu não colocar uma restrição, o que vai acontecer com esse comando? Ele vai deletar todo mundo que está salvo no meu banco de dados. Então, se eu quero restringir para poder excluir apenas um elemento em específico e tal, eu tenho de fazer o L da mesma forma. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou deletar esses dois professores aqui que eu fiz o update sem querer. Eu vou deletar tanto o professor 3 quanto o professor 4. Então, eu vou vir aqui, ó, delete from professor, where id igual a 3, or id igual a 4. Lembra dos comandos OR e END? Vocês conseguem utilizar eles aqui no SQL Server da mesma forma, no MySQL, na linguagem SQL, da mesma forma que vocês utilizam lá nas linguagens de programação. Então, esses agrupamentos lógicos, o where, no caso nós temos três, né? Nós temos o END, nós temos o OR e nós temos o NOT, que seria aquele da negação. Que lá, se vocês lembrarem lá na linguagem C, no Java, seriam esses comandos aqui, né? O end, cadê a exclamação? Aqui. O end seriam os dois vezes comerciais, o or as duas pipes e o not seria a exclamação. Você consegue utilizar eles aqui também sem nenhum problema. Então, observa, eu vim aqui, ó, delete from professor, where, ou seja, estou filtrando, que eu quero deletar só alguns casos. Em que caso? Aonde o id foi igual a 3 ou o id foi igual a 4. Nesse caso, eu vou pegar aqui e vou deletar quem? Vou deletar esse registro que tem o id igual a 3 e vou deletar esse registro que tem o id igual a 4. Executando o SQL aqui para a gente ver. Vou vir aqui, cadê? Delete from professor, id igual a 3 ou id igual a 4. Go, executa no caso, aí ele vai perguntar para confirmar. Eu acho que o delete ele sempre confirma, porque excluir registro é algo delicado, vocês têm de utilizar esse comando aqui com parcimônia, tomar bastante cuidado para não fazer exclusão de nada que vocês possam precisar novamente. E aí ele vai perguntar se deseja realmente confirmar o delete, eu dei um ok. Ele deletou os dois elementos. Se eu vier aqui verificar a minha tabela de professor, pode ver que agora só tem um professor. E aí o que acontece? Lembra que o último registro que a gente inseriu, ele estava com o ID 4. Então se eu vier agora inserir um novo registro, ele vai pegar automaticamente o ID 5. Vou vir aqui e vou rodar novamente esse comando aqui com esses aqui, essa inserção. Ele vai rodar automaticamente, o Elson vai pegar o ID 5 e o César vai pegar o ID 6. Se eu vier aqui no professor, pode ver lá, o Elson ficou com o ID 5 e o César ficou com o ID 6. Ok? Tranquilo? O delete também? Obviamente, da mesma forma, se eu vier aqui e fizer isto, delete asterisco, delete from, professor, ele vai perguntar. Se eu vier lá na minha tabela professor agora, vocês vão ver que ela está vazia. Todos os registros que tinham aqui dentro foram eliminados. Por quê? Porque eu fiz um delete sem a restrição. Quando eu faço um delete sem a restrição, ele vai apagar todos os registros que estão salvos na minha base de dados. Ok? Tranquilo?
Geralmente, o que que acontece? Vamos supor, você está trabalhando num banco de dados de produção de uma empresa. A gente costuma fazer rotinas de backup, ou seja, geralmente uma vez no dia ou uma vez na semana, você pega e faz uma cópia inteira do banco de dados e guarda num arquivo. Por quê? Porque se acontecer algum caso desses, por exemplo, de dar algum problema e tal, você consegue, você excluiu alguma coisa sem querer, você consegue recuperar essas informações. Mas um outro ponto também, geralmente, se você estiver trabalhando, dependendo de qual que é o seu cargo, você não vai ter níveis de permissão para você deletar. Aqui, então, quando você estiver numa empresa, por exemplo, você vai ter o seu usuário, e aí o seu usuário talvez não vai ter essa restrição para você poder conseguir fazer um delete completo. Justamente é uma outra forma que as empresas que é necessário para poder manter essa segurança e não garantir que faça incorreto. Porque depois que você deletou, se você não tiver um backup nem um log, não tem como você desfazer. Entendi. Beleza? Pessoal, alguma dúvida quanto a esse comandos aqui que a gente viu na aula de hoje? Porque eu quero deixar a parte de relacionamentos para a próxima aula, que nós ainda temos mais duas aulas, deixar a próxima aula para a gente fazer essa parte de relacionamentos e na última para a gente poder fazer, no caso, tira dúvidas. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou passar uma atividadezinha para vocês fazerem agora. Eu acho que está todo mundo com o Champ já instalado na máquina e tal. Vocês podem ir fazendo aí e eu vou ficar aqui na sala tirando dúvidas. O que vocês acham? Tranquilo? Beleza? Beleza. Então eu vou pegar a atividade aqui, só um momento, eu vou parar de gravar aqui só um pouquinho e já compartilho com vocês a atividadezinha para a gente fazer.